Backgrounds. Acredito que atualmente esse é um conceito que dispensa apresentações. Se você visita a internet regularmente, você definitivamente está familiarizado com essas histórias. E a cada dia, as backgrounds vêm aumentando as suas proporções, com novos níveis e entidades sendo criados, e é claro, o surgimento dos vídeos found footages das backgrounds, que foram popularizados pela série criada por Kane Pixels, que explodiu em popularidade no YouTube. Pode-se dizer que as backgrounds são a maior criação da internet desde a fundação SCP, e já dá para dizer que as backgrounds já ultrapassaram a popularidade da fundação há algum tempo. Mas assim como a fundação SCP, as backgrounds começaram com um simples conceito que foi inicialmente criado dentro do lugar mais polêmico da internet, o 4chan. Foi através de um post descrevendo o SCP-173 que foi criado tudo o que nós conhecemos sobre a fundação SCP. Mas falando sobre as backgrounds, a sua origem consegue ser ainda mais simples, sendo um post no fórum com esta imagem com a seguinte descrição: se você não for cuidadoso, você irá se desprender da realidade e você acabará caindo nas backgrounds, onde existe nada mais do que um fedor de um carpete molhado e a loucura de um amarelo monocromático, além do som ensurdecedor das luzes fluorescentes, e aproximadamente 600 milhões de quilômetros quadrados de salas vazias. E reze para Deus te salvar se você ouvir algo, porque é certo que aquilo ouviu você também. É uma descrição bem misteriosa. Não é à toa que esse usuário anônimo chamou tanta atenção do 4chan que fez com que a história se espalhasse por todos os cantos da internet. Mas pelo menos para mim, o que adiciona a tudo isso é a foto que acompanha esse texto, que ilustra muito bem esse ambiente opressor descrito. Essa imagem posteriormente ficou conhecida como nível 0 das backgrounds, também conhecido como lobby. Essa denominação veio após a expansão do conceito das backgrounds, inspirada pelo post original. E o que mais me intriga sobre tudo isso é, onde exatamente essa foto foi tirada? Qual era o seu propósito original? O lugar da foto é realmente um escritório vazio como todos dizem? Bom, essas são perguntas que sempre aparecem quando falamos sobre espaços liminares. Pela natureza liminal das fotos, muitas delas parecem ter vindo de outra realidade. Mas é claro que muitas delas realmente existem ou existiram no nosso mundo, incluindo a foto do lobby. Então, sabendo disso, acompanhe-me nessa investigação à procura da origem da imagem mais famosa das backgrounds. Acho que um bom início seria apresentar a real primeira vez conhecida que essa imagem apareceu. Se acreditava que a primeira vez que ela apareceu na internet foi dentro do 4chan em 12 de maio de 2019, numa thread em que um usuário pedia para outras pessoas postarem fotos que passavam um sentimento de estranheza. E a imagem de referência para essa thread era a imagem em questão. E na thread, um outro usuário fez aquela tal descrição que eu havia mencionado antes, que serviu de base para o conceito das backgrounds. E em outro board desconhecido, alguém juntou a descrição com a imagem que resultou nesse famoso print. Porém, a thread onde esse print foi tirado nunca foi encontrada. E posteriormente, se descobriu que a imagem havia aparecido cerca de um ano antes na internet, em uma thread para imagens amaldiçoadas, no board paranormal do 4chan em 22 de abril de 2018, sendo essa a aparição mais antiga conhecida da imagem. E ela veio a se espalhar fora do fórum quando, em 16 de maio de 2019, no subreddit Green Text, um usuário postou um print da história junto da imagem, com o irônico título de "Pior do que qualquer creepypasta por aí". O post viralizou bastante, conseguindo mais de 33 mil upvotes. Assim, muitos usuários começaram a incrementar a história, criando o conceito de níveis, inicialmente criando 3, depois expandido para 7 níveis, e indo adiante até ter milhares de levels que existem hoje em dia. Mas voltando a falar do lobby, infelizmente o questionamento sobre onde essa icônica imagem foi tirada chegou muito tarde, já que quando começaram as buscas pela origem dela, as backgrounds já haviam tomado a internet, com reposts da imagem sendo vistas em todos os lugares, o que dificultou bastante encontrar a sua primeira aparição através de ferramentas como o Google Lens, por exemplo. Mas é claro que isso não impediu de alguns usuários procurarem outros métodos de encontrar a primeira aparição da imagem pela internet. E vale dar aos créditos a 2 youtubers em especial, sendo eles o David Crypt e o Virtual Carbon. Eles são gringos que já fizeram vídeos cobrindo esse caso, e muitas das descobertas que nós temos até agora eu peguei deles, então por isso deixarei os vídeos deles na descrição.
Existem muitas imagens até que semelhantes à foto em questão, que circulam na internet, e algumas pessoas até dizem que são fotos de outros ângulos do local, porém é certo que são afirmações infundadas. A mais famosa delas é uma foto que foi postada no Flickr em 30 de novembro de 2009 por uma empresa chamada Delvinia, com a descrição dizendo "velho escritório vazio". E se você olhar os comentários dessa postagem, fica claro que muitas pessoas compararam a foto com a imagem das backgrounds, inclusive havendo uma edição dessa imagem que a transforma ainda mais parecida com a foto do lobby. Contudo, é bem perceptível de que, apesar de serem lugares bem parecidos, são locais diferentes. Há também dúvidas de o que realmente é esse lugar. A teoria mais aceita é que seja um escritório vazio, mas há quem duvide disso, como teorias de que seja algum lobby de algum hotel ou até um porão de uma casa antiga. Teoria essa levantada porque o tipo de papel de parede presente no local não é comum de ser usado em espaços públicos, além de existir dois papéis de paredes, um que está sendo usado nas paredes mais à frente e outro que é usado nas paredes mais ao fundo, que provavelmente foi usado por ambos terem a mesma cor. Além desses adornos bem na parte inferior das paredes, que são coisas bem comuns de terem em alguma residência privada, porém eles são raramente vistos em espaços públicos. Mas o que confunde muitas pessoas são as lâmpadas usadas, que não são comuns de ver em uma casa antiga, porém são bastante presentes em escritórios. É como se esse lugar fosse uma mistura de vários ambientes. Eu particularmente ainda acredito se tratar de um escritório, já que se comparar com outras fotos de escritórios vazios, eles são bem semelhantes. E também se tentou encontrar o padrão usado no papel de parede em diversos catálogos pela internet. Porém, apesar de serem encontrados vários padrões bem parecidos, o padrão exato nunca foi encontrado, o que seria bastante importante, já que poderia filtrar uma área, ou pelo menos um país, onde um papel de parede como esse fosse vendido. Mas mesmo assim, se acredita que a imagem foi tirada nos Estados Unidos, por causa da tomada presente na foto, que é a única pista concreta que se pode achar na imagem em si, que nos leva a algum lugar, já que a tomada combina com o padrão americano. Há também aqueles que levantam a possibilidade da foto ser uma espécie de montagem, utilizando várias partes de outras imagens, mas isso não parece ser o caso quando analisamos mais a fundo a imagem, apesar das luzes terem alguma coisa estranha nelas, mas ainda não é o suficiente para dizer de que de fato a foto é uma montagem. Outra possibilidade que foi levantada é que na verdade a imagem é um produto de uma inteligência artificial que foi ensinada a gerar esse tipo de imagem. O problema é que essa tecnologia não era tão popular e acessível durante essa época, e mesmo hoje tendo inteligências artificiais bem desenvolvidas, ainda assim uma que possa fazer uma foto assim não é facilmente acessível para qualquer um. E ao analisar os metadados da imagem, se leva a acreditar que a foto foi tirada com uma câmera digital fabricada no início dos anos 2000, mais especificamente entre 2001 a 2002, o que faz com que se pense que a foto foi tirada de 2001 até provavelmente 2010 e upada pela primeira vez na internet, talvez durante essa época. O que levanta uma teoria bastante plausível de que essa imagem surgiu em algum site de venda e aluguel de imóveis, e ela era uma das imagens que apresentava o lugar que estava à venda. Contudo, eu não preciso dizer que ela não faz muito bem o trabalho de vender o lugar, já que além da baixa qualidade, a foto parece um pouco torta, fazendo parecer que ela foi tirada de qualquer jeito. Porém, mesmo assim, é uma boa alternativa, já que esses anúncios geralmente são encerrados após algum tempo e poucos ou nenhum rastro dele permanece após isso. Inclusive, existe um suposto anúncio que coloca a imagem das backgrounds nele, sendo um anúncio de um armazém chamado Collins Cold Storage, localizado na cidade de Atlanta, na Geórgia. Mas vendo o anúncio em si, fica claro que é falso, já que a foto simplesmente parece jogada lá, além do fato de não ter outros ângulos do local. Além disso, existe outra suposição que teoriza que a imagem é autoral, ou seja, quem postou pela primeira vez no 4chan é quem tirou a foto, ou ela foi tirada por algum conhecido da pessoa. Mas eu pessoalmente acho essa ideia um pouco improvável, mas ainda há uma chance desse ser o caso, já que não é incomum disso acontecer dentro da comunidade de espaços liminares. Uma rápida passada pelo Reddit de Liminal Spaces comprova isso, já que a maioria das imagens de lá são autorais. E alguns meses atrás, apareceu no Google Maps um local no Japão que claramente queria representar as backgrounds, porém ele não passa de um ARG e não tem nenhuma ligação com a imagem original.
Por fim, é importante dizer que não houve tanto esforço colocado nessa busca até agora. Diferentemente da busca pela imagem original do Jeff the Killer, que eu já fiz um vídeo sobre, os caminhos para encontrar a origem dessa imagem ainda são bem nebulosos, mas talvez esse vídeo ajude de alguma forma, vai saber. E há quem diga que o conceito das backrooms parece ter sido criado muitos anos antes do que se acredita ser a sua real origem. Algumas pessoas na internet relatam que se lembram de se deparar com esse conceito em meados de 2014, 5 anos antes do conceito ser oficialmente criado. Provavelmente um caso de efeito Mandela, mas eu não vou mentir, toda a atmosfera que as backrooms passam me traz uma sensação de familiaridade. Talvez porque, de uma forma ou de outra, os espaços liminares sempre estiveram presentes na internet, mesmo não tendo essa designação ainda. E é claro, o jogo Stanley Parable, lançado em 2013, que muitos dizem ser a grande inspiração para a criação das backrooms. A verdade é que um dos motivos para as backrooms serem algo tão interessante é que no fim a ideia começou por causa dessa imagem. Uma imagem que talvez represente um lugar que não exista ou que só está esperando para ser redescoberto. Quem sabe, se algum dia for descoberto aonde diabos é esse lugar, dá para transformar ele em algum ponto turístico inusitado. Isso se a gente já não o encontrou e só não sabe disso. Talvez você mesmo já tenha passado por aqui em algum momento. Tudo é possível, não é mesmo? Até a próxima.